Graça e paz a todos. A palavra de Deus nos diz aqui, em Apocalipse, no capítulo 12, Apocalipse, capítulo 12, no versículo 7. No versículo 7. O título é: Anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e do seu povo. Amém, Jesus. Então, quando diz aqui, anjos pelejam no céu contra o dragão, está dizendo aqui de os anjos de Deus peleja contra o diabo, que ele era um querubim da guarda, porque ele se rebelou contra Deus, ele quis ficar acima de Deus e ser semelhante a Deus. E ele queria ficar acima das estrelas de Deus. Aí teve uma guerra lá no céu, quando Satanás ele quis ficar acima de Deus, quis ser mais do que Deus. Aí anjos pelejam no céu contra o dragão. Aí de querubim da guarda já mudou o nome dele para dragão. Tem vários nomes ele agora. A vitória de Cristo e do seu povo. Aleluias. Até a gente que estamos com Cristo, a gente vence também. Nós somos o povo de Deus, o povo de Cristo, o povo de Deus. Aleluias. Porque quem está com Cristo, ele automaticamente, o mal é derrotado na vida dessa pessoa. Porque quem está com Cristo tá com o maior. Deus ele manda no diabo. Deus ele nunca perdeu para Satanás e nunca vai perder. Então quem está com Deus sempre vai vencer. Vai passar por lutas, por tribulações, mas vai vencer. Jesus ele falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Aleluias. Então se Jesus falou que nós ia passar por tribulações, Jesus sabe muito bem, sabia o que estava falando. Aí diz: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos. Miguel é o anjo que comanda os anjos do céu. Miguel e os seus anjos pelejam contra o dragão, contra esse dragão aqui, ele era querubim da guarda. Aí já foi mudado para dragão. Diabo, Satanás, é o nome dele hoje. Mas lá no céu, quando ele estava lá, ele era um querubim da guarda. O nome do diabo, ele era um querubim da guarda. Aí de querubim mudou para dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Ou seja, a terça parte dos anjos que o Satanás, o querubim da guarda, enganou lá no céu. Eles também pelejaram contra Miguel e seus anjos. Mas foi em vão. Foi à toa. Não tinha como eles ganhar. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão. Olha só. De querubim da guarda. Olha o nome dele agora. O grande dragão. Dragão. A antiga serpente. Antiga serpente. Que enganou Eva lá no jardim do Éden. Que se chama Diabo. E Satanás. É o nome dele. Os nomes deles, né? Aqui em Apocalipse 12.
Apocalipse 12, versículo 9. Que se chama Diabo. E Satanás, o sedutor de todo mundo. Sedutor também. A pessoa não pode falar assim, eu sou um sedutor. Não. Esse título aí é do Satanás. Ele é o sedutor. Sedutor de todo mundo. É forte. Ele seduz, igual ele seduziu a Eva lá no jardim. Sim, foi atirado para a terra. E com ele os seus anjos. Até então eram anjos. Naquela hora ali, antes de se rebelar, eram anjos de luz. Anjos normais. Agora viraram anjos das trevas. Anjos das trevas, anjos caídos. Agora eles são anjos caídos. Isso é forte. Então ouvi grande voz do céu proclamando. Quem falou isso aqui? O apóstolo João. Quando ele viu, quando ele estava em espírito, numa ilha chamada Patmos. E o Senhor levou ele e falou para ele anotar, escrever tudo que ele ia ver. Aí o apóstolo João, ele teve essa visão, essa revelação. Que hoje nós estamos meditando nela. E a palavra de Deus diz tão forte com essa mensagem que diz assim: bem-aventurado aqueles que ouvem o que leem essa profecia. A profecia. Bem-aventurados que ouvem o que leem. Olha só. Se você está ouvindo, você é bem-aventurado. Se você lê, você também é bem-aventurado. Oh, glórias. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação. Aleluias. Agora veio a salvação. O poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Aleluias. Pois foi expulso. Aleluias. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite, de dia e de noite, diante do nosso Deus. Aleluias. O papel de Satanás é acusar. O papel dele é acusar. Ele é acusador. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Quem é esse Cordeiro aqui? O Senhor Jesus. Aleluias. Aquele mesmo que João Batista, já não é mais esse João aqui do Apocalipse. O João Batista, quando ele falou: eis aí o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro é o Senhor Jesus. Aleluias. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isto
festejai, ó céus. Aleluias. O céu está em festa. O céu está em festa, porque Satanás foi expulso de lá. O querubim da guarda, que agora é o anjo caído, Satanás, dragão, antiga serpente, acusador, esses aí são os nomes dele. Ele foi expulso de lá, porque ele queria ser maior do que Deus. Ele queria ficar acima das estrelas de Deus. E está tanto em Ezequiel como lá em Isaías. É forte. Continuando, diz: no versículo 12: por isso festejai, ó céus. Aleluias. O céu está em festa. E diz: e vós o que neles habitais. Quem habita no céu também está em festa. Porque o acusador foi expulso de lá. O dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás. Que ele era o quê? Ele era um querubim da guarda. Ele nem sempre foi diabo, não. Mas ele foi expulso de lá. Por querer ser maior do que Deus. De querer ficar acima das estrelas de Deus. Aí diz: ai da terra. Olha só. É expressão de dor. Ai. Quando você se machuca, você já diz logo: ai. Ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vós. Aleluias. Ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, o diabo, ele desceu aqui nessa terra, ele está nessa terra, ele não está em outro canto não. Ele está nessa terra. A palavra de Deus diz aqui: ai da terra e do mar, a terra e no mar. Pois o diabo desceu até vós. Ou seja, o diabo desceu para cá. Para a terra e para o mar. Cheio de grande cólera, com muito ódio, muita ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele tem pouco tempo. O próprio Satanás, o próprio querubim da guarda, caído, ele sabe que tem pouco tempo. Logo, logo, ele vai ser jogado no lago de fogo. Porque o juízo de Deus está perto. Os sinais aí são evidentes aí, ó, do que está acontecendo. O juízo de Deus está muito perto. Essas guerras aí, ó, um país contra país, cada um querendo mostrar mais poder que o outro. A falta de amor no mundo. Irmãos matando os irmãos aí. Pai matando filho, filho matando pai. Como se mata um animal. A falta de amor tá demais. Essas pandemias que teve aí, que isso ainda vai vir mais ainda, porque a palavra de Deus diz que vai vir coisas, tanto pandemia como coisas espantosas. Então vai vir coisas espantosas que você vai ficar assim, espantado com o que está acontecendo. Mas é a palavra de Deus que diz, lá em Mateus 24. Então, o próprio Satanás, o diabo, ele sabe que ele tem pouco tempo aqui nessa terra. Então ele vai fazer de tudo para levar o maior número de almas com ele. Ou seja, pessoas. Ele vai fazer tudo para levar também.
Porque ele já está condenado ao lago de fogo. O diabo já está condenado ao lago de fogo. E ele não quer sofrer só, ele não aceita sofrer só. Então, quanto mais gente ele puder levar, ele vai levar para o inferno, para o lago de fogo. A Bíblia diz que ele veio somente para 3 coisas: roubar, matar e destruir. Vem roubar sonhos, destruir famílias e roubar a alma. Porque a sua alma, minha alma, a nossa alma, ela tem que ser de Deus. Ela tem que ser de Deus. Ela é para ser de Deus. Pelo que o Senhor Jesus fez por nós. Na cruz do Calvário, ele morreu por nós ali, ele se entregou por nós ali. Ele derramou o sangue dele todinho. Ele nos comprou por um alto preço, o preço de sangue. O sangue dele derramado naquela cruz. Então você foi comprado. Você foi comprado, comprada. Eu fui comprado. Nós fomos comprados. Mas se você não obedecer a palavra de Deus, não praticar a palavra de Deus, mesmo você estando na graça, mesmo o Senhor Jesus dando a vida dele por você, se você não obedecer a palavra de Deus, não praticar a palavra de Deus, só tem um lugar que é para ir. É o lago de fogo. Aquele lugar terrível. Jesus, ele morreu por nós. Ele nos comprou. Mas nós temos que pagar o nosso preço também. O Senhor Jesus, ele falou: aquele que quiser vir até mim, ele negue-se a si mesmo. Você tem que negar as suas vontades, os prazeres deste mundo, os prazeres do pecado. Não é para amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Porque a palavra de Deus diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é forte. Tem que dizer não pro pecado. Tem que dizer não pro pecado. Aquele que se achega à verdade, porque Deus é a verdade, ele aborrece as trevas. Quem está nas trevas não suporta ouvir a verdade. Mas permaneça na verdade. Permaneça em Deus, porque Deus é verdade. Obedeça a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Obedeça os mandamentos, a palavra do Senhor. Leia a Bíblia Sagrada e pratique. Viva o que está escrito ali. Amém? Porque em Tiago diz, lá em Tiago, diz: não seja somente ouvinte. Não é para a gente ser somente ouvinte, mas praticante. Se a gente ser ouvinte, mas não praticar, é mesmo que nada. O segredo é obedecer a palavra de Deus. O próprio profeta Samuel, ele falou que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Quando você obedece a palavra de Deus, a sua vida é abençoada.
Está escrito. Está escrito. Em Deuteronômio 28 diz: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Olha aí. Se obedecer, as bênçãos vai correr atrás da gente. E o Senhor Jesus falou: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando você busca Deus em primeiro lugar e a justiça de Deus, as outras coisas que você está precisando vêm automaticamente. Mas para isso tem que buscar Deus em primeiro lugar. Aleluias. Amém? Obedeça a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, viva a palavra de Deus para o bem da sua alma. Amém? Não aceite perder a sua salvação, não. O diabo diz aqui que ele tem pouco tempo, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que tem pouco tempo. Então ele vai fazer de tudo para ganhar o maior número de alma possível. Você não pode aceitar perder a sua alma para o diabo. Sofrer com Satanás no lago de fogo eternamente. Não. Você tem que morar eternamente na cidade santa, na Nova Jerusalém. Junto com Deus, com o Senhor Jesus e com todos os salvos e com os anjos do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Na cidade santa, naquela cidade toda feita de ouro puro, muro de jaspe, a praça da cidade é de ouro puro, as ruas de ouro. Você tem uma casa lá. Todas as pessoas que são salvos têm uma casa lá. Pois Jesus falou, lá em João 14, ele diz, pois vou preparar-vos lugar. Ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estou, estejais vós também. Aleluias. Então ele diz que na casa de Deus há muitas moradas. A sua morada está lá. A minha morada está lá. Aqui na terra é passageiro. Logo, logo aqui vai se acabar. Logo, logo aqui vai se acabar. Tudo é passageiro. Mas lá com Deus é eternamente. Aleluias. Aqui, ó. O Senhor Jesus diz aqui bem claro, ó. Na casa de meu... João 14, no versículo 2. Aí e no 3. Ele diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus não mente. Ele nunca mentiu. Ele disse que ele ia preparar lugar. E diz que lá onde Deus está tem muita casa, tem muita morada. E a sua morada está lá, a minha está lá. Aqueles que são salvos, claro. Aquele que não é salvo, a morada dele é no lago de fogo. Aquele que é salvo. Porque quem não é salvo, a morada dele eternamente é no lago de fogo. Jesus mesmo falou, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar o lugar. Quem foi preparar o seu lugar lá? O meu, o Senhor Jesus. Já imaginou ter uma casa feita pelo Senhor Jesus? Eita glória! E quando eu for, Jesus já foi. Ele estava nesse mundo aqui. E ele foi. Ele morreu por mim e por você. Na cruz do Calvário. Então ele já foi.
Ele veio, a, a Maria, esposa de José, Deus mandou Jesus vir a esse mundo. Maria, ela se achou grávida pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Não foi nem relação com o homem, nem nada. Jesus, ele nasceu como uma criança normal. Maria grávida ali, pelo Espírito Santo. José era íntegro. Ele queria deixar ela discretamente ali. Aleluia. José era íntegro. Ele queria deixar ela discretamente ali porque ele achou que ele tinha sido traído. Mas, porque naquele tempo, quem fosse pego em adultério era morto. Maria corria um risco de ser morta, apedrejada. E José, não querendo fazer isso, ele queria deixar ela, achando que foi traído. Mas em sonho, o anjo apareceu para ele e falou para ele que a Maria, o que ela estava esperando, ele era o Salvador do mundo, ele era o Salvador. Ela ia dar a luz ao Filho de Deus. Foi quando José foi e fez as pazes com Maria. E o anjo ainda falou para ele colocar o nome dele, do menino, quando nascesse, de Jesus. Tá lá em Mateus capítulo 1. É forte. Então Jesus, ele veio gerado pelo Espírito Santo. Ele cresceu, morreu por nós na cruz do Calvário e ele foi, igual quando ele diz aqui. E quando eu for, ele foi. E vos preparar lugar, ele foi preparar o nosso lugar. Aleluia. Quando eu for, eu vos preparar lugar, voltarei. Ele vai voltar. Jesus falou que vai voltar, então ele vai voltar. E vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. Aleluias. Olha só. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então o plano de Jesus aqui é para que aonde ele está agora, nós estejamos também. Jesus está naquele lugar maravilhoso. E é naquele lugar maravilhoso que o Senhor Jesus quer que nós estejamos também. Mas para isso nós temos que obedecer a sua palavra. Temos que praticar a palavra de Deus, viver o que está escrito. Amém? Então obedeça a palavra de Deus. Viva o que está escrito na palavra de Deus. Não brinque com a palavra de Deus, não. Não brinque com a sua salvação. Não. O inferno existe. O lago de fogo existe. E esses lugares são terríveis.
Aleluia. Obedeça a palavra do Senhor. Leia a Bíblia Sagrada, obedeça a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. E vamos todos morar na cidade santa, na Nova Jerusalém, com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, com todos os salvos e com os santos anjos de Deus, em o nome de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos, eternamente. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz que o inferno ele não foi criado por ser humano, não. A Bíblia diz lá em Mateus 25 que o inferno ele foi criado por diabo e os seus anjos, os anjos caídos. Não foi criado por ser humano. Mas o ser humano, aleluia, mas o ser humano que não está dando ouvido à palavra de Deus, não quer saber de Deus, não tem o temor de Deus, é para o inferno que ele vai. Depois, lago de fogo. Então, obedeça a palavra de Deus. Viva o que está escrito. Amém? Aleluias. Sejam todos abençoados pela mão de Deus em o nome de Jesus Cristo. Sejam abençoados pela mão de Deus em o nome de Jesus. Amém. Aleluias.